Olá! Vamos começar com a aula de hoje com música. Eu acho que todo mundo gosta de música. Eu gosto e eu tenho certeza que vocês também gostam. Todo mundo arrisca cantar, mesmo aqueles que não sabem cantar. Todo mundo canta embaixo do chuveiro. Mas música não é só canto. Música tem todo um lado instrumental. Música também tem a sua história. Né? Não é só chegar lá, cantar ou tentar tocar um instrumento. Existe todo algo por trás. Então, música é uma linguagem da arte e é uma linguagem da arte que combina sons de modo agradável ao ouvido, daquela forma que fica agradável de se escutar. Bom, existem alguns tipos de som. Nós temos o som agudo, o som grave e o som médio. Gente, som agudo é aquele som estridente, fino, aquele som que dói de ouvir. Sabe quando você pega um papel de bala e assopra e faz aquele barulho que dói lá dentro do ouvido? Isso é um som agudo. Ou então, um apito de um guarda é um som agudo. Nós temos também assim o som da guitarra, pratos de bateria. Sabe quando você pega o garfo e passa ali no fundo da panela? Ou quando você arranha a lousa? Isso é um som agudo. Tá? A altura é uma característica do som, gente. E ela permite a gente distinguir de um som agudo para um som grave. O ouvido humano, ele consegue distinguir os sons graves dos sons agudos. Por exemplo, a voz da mulher, ela é bem fininha. Ela é muito mais fina que a do homem. Então, a tendência, no normal, a voz da mulher ser aguda. Já a do homem é aquela voz mais grave, é uma voz mais grossa. Falando em grave, vamos começar a ver os sons graves. São sons mais fortes, pesados, são aqueles sons abafados. Eles possuem frequências mais baixas do que os sons agudos. Por exemplo, bater palmas em formato de concha, ou quando você bate no peito ali com a mão. Na natureza, a gente pode encontrar tanto sons agudos, por exemplo, o piar dos passarinhos, ou sons graves, por exemplo, o mugido da vaca. Já os sons médios, gente, é como o próprio nome diz, médio. Ele não é nem grave e ele não é nem agudo, né? Ele fica ali no meio termo. A paisagem sonora, gente. A paisagem sonora é o conjunto de sons que estão no ambiente. Um exercício bom para você perceber o som do seu ambiente, porque a gente no dia a dia nunca percebe, né? A gente deixa passar batido, né? Então, é assim, você ficar em silêncio por 2 minutos, às vezes até mais, mas você ficar em silêncio. Pode fechar os olhos e aí você vai escutar o que você está escutando ali ao seu redor. Aqueles sons que você escutou é os sons que vão formar o som do ambiente. Então, a paisagem sonora é isso. É o conjunto de sons que estão no ambiente. Agora, os instrumentos, sua evolução. Gente, o instrumento nunca foi como a gente tem hoje. Ele passou por toda uma evolução na história da humanidade. A Pro costuma falar que a arte ela evolui conforme a humanidade, a sociedade evolui. Então, é a mesma coisa para os instrumentos musicais. Antigamente, a gente não tinha uma paisagem sonora como a gente tem hoje, de carros, trem, ônibus, muitas pessoas, rua. Não, a gente não tinha. Se voltar bem antes eram sons da natureza. Então, conforme foram surgindo os primeiros instrumentos, eles não precisavam soar alto, né? Eles não precisavam ter aquela qualidade de som alta. Aí, conforme a sociedade foi evoluindo, os instrumentos foram evoluindo também. Quando vieram os carros, o som teve que evoluir, o trem, o som, os instrumentos tiveram que evoluir, e assim foi indo, até nós termos
os nossos instrumentos do dia de hoje. A Pro tem algumas fotos aqui, olha, de instrumentos antigos que vão indo até chegar nos dias de hoje. Lembrando que cada cultura pode ter, sim, um instrumento pertencente à sua própria cultura, assim como os indígenas também têm seus próprios instrumentos. Se você vê, por exemplo, num país como a Índia, eles têm os próprios instrumentos também. Além de todos esses que a gente conhece, tem os próprios da cultura deles. Olha aqui, a gente já vai começar a ver, olha, o instrumento de corda, olha como era bem antigo. Olha, ele já foi tendo uma evolução. Já aqui o de percussão. Olha aqui já como muda um pouco. Ó, essa aqui é uma guitarra de 1805. Olha a harpa, deixa eu ver aqui, peraí. Aqui, ó. Aqui já é uma harpa egípcia, mais antiga. E olha na evolução. Olha o outro instrumento de corda. Aqui. Na verdade, esse aqui, ó, é um dos primórdios do piano. Para quem não sabe, o piano, na sua classificação, também é conhecido como um instrumento de corda. Aqui dentro dele possui as cordas. Esse violino aqui, a Pro achou na internet com o nome de King. Parece que é o primeiro violino em formato mesmo do que a gente conhece. Aqui já é atual. Aqui, por exemplo, a gaita do Foz já é de uma outra cultura, da Escócia. O teclado já é um instrumento eletrônico. Aqui já é bem atual, já é um instrumento contemporâneo, que na sua classificação ele é um instrumento digital. Aqui, falando em classificação, instrumentos musicais, classificações. Gente, a classificação de um instrumento musical, ela pode ter diversos tipos de classificação. Ela pode depender, por exemplo, ser classificado os instrumentos de acordo com o material ou de acordo com o tipo de som que produz, de repente som grave, médio, agudo, ou pela forma de que se produzem som, de como você toca. Por exemplo, ó, a classificação de instrumentos musicais consiste na divisão dos mesmos de acordo com as suas características. Podem ser classificados conforme o material usado para sua construção, a característica do seu som ou de que forma produzem o som, como a Pro disse. Olha aqui, tipos de classificação. Pode ser, algumas só, hein? Porque tem muito mais tipos de classificação. Instrumentos de corda, de sopro, de percussão, instrumentos que utilizam a corrente elétrica, ou a forma, classificação de como você toca, friccionando, pinçando, percutindo, pela forma que são tocados. Instrumentos tradicionais são aqueles acústicos, elétricos, são aqueles que são tocados nas bandas, nas orquestras. Instrumentos eletroeletrônicos, ou então madeira, metal, ou então, como a Pro não colocou aqui, mas a Pro falou ali naquela figura, no React Table, que é um instrumento, digital. Né? Falando em instrumentos digitais, a nível de curiosidade, até o iPhone ele pode ser considerado um instrumento, porque existem, os instrumentos contemporâneos podem ter o quê? Como se fosse uma espécie de programas internos, onde você pode produzir sons. E o iPhone lhe permite isso. Então é isso, gente. Eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo de classificação dos instrumentos. Assistam, eu espero que vocês gostem. Olá, amigos! Hoje eu vou ensinar para vocês os instrumentos musicais de corda. Vocês gostariam de saber mais sobre eles? Os instrumentos dessa família têm várias cordas. Cada uma tem um som diferente, diferentes notas musicais. Vocês querem conhecer alguns instrumentos de corda? Vamos lá! O violão é um instrumento de 6 cordas. É muito utilizado na música flamenca, na bossa nova e no fado. Este é o som que ele tem.
A guitarra é muito utilizada no rock. Escute o som dela. Uau! Eu adoro esse som! O violino tem 4 cordas. Ele é apoiado no queixo e é tocado passando o arco nas cordas. Você escutou o som que ele tem? É muito tranquilo e agradável. O violoncelo é um instrumento da família do violino e também é tocado com um arco. Vocês querem escutar? Que som mais lindo! O ukulele é como um violão pequeno, de 4 cordas. No Havaí, este instrumento acompanha a dança hula. Vocês sabem como é o som dele? Tem um som incrível! A harpa tem 39 cordas e se toca com os dedos. Silêncio! Shhh. Vamos escutar. O piano é uma exceção. Tem 230 cordas no seu interior. Quando apertamos as teclas, ativamos martelos que batem nestas cordas, fazendo com que imitam sons. É um dos instrumentos mais importantes e também é considerado um instrumento de percussão. Uau! Eu quero aprender a tocar piano assim! Vamos revisar os instrumentos de corda que aprendemos. Violão, guitarra, violino, violoncelo, ukulele, harpa, piano. Genial! Olá, amigos! Hoje eu vou ensinar para vocês os instrumentos musicais de sopro. Vocês gostariam de saber mais sobre eles? Os instrumentos dessa família precisam de ar para poderem emitir sons. Eles se dividem em 2 tipos: os que são feitos de madeira e os que são feitos de metal. Agora eu vou mostrar para vocês quais são. A flauta transversal é um instrumento que pode ser feito de ouro ou de prata. Antigamente, ela era feita de madeira, por isso pertence à família de sopro-madeira. Este é o som dela. O clarinete é um instrumento de sopro-madeira. Vocês sabiam que ele é muito usado no jazz? Uau! Eu adoro esse som! O trompete é o menor instrumento de sopro metal. Antigamente, era utilizado para avisar que os reis estavam entrando no palácio. Atenção, atenção! Aqui está o som dele. O saxofone é um instrumento de vento-madeira. É muito utilizado no jazz, pois tem um som relaxado. Shhh. Escutem o som. Eu quero aprender a tocar saxofone e me tornar uma estrela do jazz. O trombone é um instrumento de vento-madeira. Para mudar de nota, tem uma vara que se move para frente e para trás. Que som mais bonito! A tuba é o maior instrumento de vento metal, por isso é o mais grave. Silêncio! Shhh. Vamos escutar o som dela.
legal! Adoro esse som! Vamos revisar os instrumentos que nós aprendemos. Flauta transversal, clarinete, trompete, saxofone, trombone, tuba. Genial! Olá, amigos! Hoje eu vou ensinar para vocês os instrumentos musicais de percussão. Vocês gostariam de saber mais sobre eles? Os instrumentos de percussão emitem sons quando damos pequenas batidas com as mãos ou com as baquetas. Eles são distintos entre si e vêm de países muito diferentes. Vocês querem conhecer alguns instrumentos de percussão? Vamos começar! A bateria é um instrumento formado pela caixa, o bumbo e os pratos. É muito usada no rock. Vamos escutar o som dela. Isso foi muito legal! Que ritmo! O tambor é um instrumento com uma pele esticada, na qual batemos para fazer diferentes ritmos. O tambor vem das tribos africanas. Escutem o som. O xilofone é um instrumento com lâminas. Se você bater nelas, cada uma tem uma nota diferente. Você escutou o som? É muito tranquilo e agradável. Os pratos são 2 ciclos de metal planos. Ouvimos o som que fazem quando batemos um prato no outro. Agora vamos escutar o som deles. Bravo! As maracas costumam ser tocadas de 2 em 2. São muito utilizadas na música com ritmos latinos. Este instrumento nasceu entre a Venezuela e a Colômbia. Maracas, ação! Tem um som genial! Este instrumento tem este nome por causa da sua forma. Para que o som saia bonito, você deve segurá-lo somente com os dedos. Escutem o som. Vamos revisar os instrumentos de percussão que aprendemos. Bateria, tambor, xilofone, pratos, maracas, triângulo. Genial! Você